Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o 19. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 até o 19. Está aí no telão. Quem tem Bíblia raiz aí, quem é raiz ainda, mas hoje nós temos as telas, né? Os smartphones aí e outros que a gente pode ocupar, né? Que faz parte desse tempo também. Vamos lá? A palavra de Deus fala assim, não sei se a tradução está NVI, a minha tradução acho que é Revista Corrigida, vai estar um pouquinho diferente, mas não vai sair do contexto, tá, querido? A palavra de Deus fala assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra a edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligares na terra será desligado no céu. Deus bom, Deus querido, ainda entendemos que agora é um momento precioso, pois é a tua palavra agora que vai ser ministrada nas nossas vidas. Queremos te pedir, querido Espírito Santo, que não sejam simplesmente palavras só, mas sejam, como a tua palavra fala lá em Hebreus 4:12, fala que ela é uma espada, e que nessa noite ela verdadeiramente venha ser uma espada, que ela venha dividir as juntas das medulas, a alma do Espírito, e que ela possa encontrar nessa noite, no meio da tua igreja, querido, corações abertos, para que verdadeiramente eles venham entender e reconhecer quem é esse Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, para que junto nós possamos andar sobre o nome que é sobre todos os nomes, e nós queremos dizer no poderoso nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Queridos, na realidade, essa é um dos textos que eu vejo que é o divisores de água para os discípulos e para o próprio Senhor Jesus, porque aqui está agora, vamos dizer, uma pergunta que o próprio Senhor Jesus Cristo está fazendo com os seus discípulos, mas ele coloca um divisor nessa pergunta, ele faz duas perguntas numa. Ele primeiro pede quem as pessoas lá fora falam que ele é, e depois ele faz a mesma pergunta para os seus discípulos. Então, se hoje nós pudéssemos dar um título, seria: quem é Cristo para nós? Essa é a pergunta que o Senhor está nos fazendo essa noite. Quem é Cristo para nós? Quem é Cristo para você, irmão, que está aqui sentado essa noite? Se verdadeiramente é o Filho de Deus, ou é só o homem Jesus? Se verdadeiramente é o Cristo, aquele que um dia veio, se fez homem, habitou no meio de nós, trouxe as boas novas, curou, libertou, transformou, trouxe paz, e um dia morreu na cruz,
e um dia morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós que está aqui. Se esse é o Cristo teu, querido, aleluia. Agora, se nós temos uma concepção, e só temos esse Cristo como Jesus, como um entendimento que é o Jesus, o homem, aí nós temos que estar entrando nessa noite. E é isso, querido, que eu quero estar passando para vocês aqui. Eu acho que é uma noite oportuna, é uma noite em que eu e você devemos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Se verdadeiramente nós estamos dando resposta desse Cristo, se verdadeiramente nós estamos vivendo a vida de pequenos Cristos. Cristão, querido, quer dizer o quê? Pequenos Cristos. E eu creio que nessa noite aqui, tem vários pequenos Cristo aqui, querendo manifestar e dizer: eu creio em Cristo Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor que um dia veio nessa terra e morreu por ti e por mim. E nesse tempo, querido, nós precisamos dar uma resposta. Se nós somos cristãos verdadeiramente, se nós somos esses pequenos Cristo, é uma oportunidade, mais do que nunca, nesses dias, nós andarmos e darmos uma resposta. Eu sempre falo, às vezes, querido, a gente fala até que é crente, e a Bíblia fala que crente até o diabo é, e a Bíblia fala ainda que ele teme e estremece. Agora, ter uma conduta de cristão, querido, aí é diferente. E aqui eu creio que esse foi um divisor de águas para os discípulos, porque eles estavam andando com Jesus. E se você pegar a história desses discípulos, já fazia um tempo que eles estavam com Jesus, e muitos deles ainda não tinham a revelação, querido, a revelação quem era esse Cristo, quem era esse Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia veio para nos dar vida e vida em abundância. E os discípulos tinham andado já fazia tempo com eles, querido, mas não tinham essa revelação ainda. Tinham visto milagres, tinham visto ele fazer maravilhas, mas ainda não tinham a verdadeira revelação de quem era esse Cristo, querido. E eu quero essa noite, em nome de Jesus, que você tenha essa concepção, que tenha esse entendimento, que tenha essa resposta para a tua vida. Porque se você está aqui, esse Cristo verdadeiramente precisa se manifestar através da sua vida. Como nós vemos aqui, a primeira resposta, querido, é a resposta lá fora. Se nós pudéssemos até hoje fazer uma virada nessas perguntas para nós, quem verdadeiramente é Cristo para mim? Quem é verdadeiramente esse Cristo para o pastor Gustavo, para o pastor Neto e para cada um que está aqui, querido? Porque a Bíblia fala que não há acepção de pessoas. Mas agora aquilo que nós um dia recebemos, querido, um dia recebemos esse plano tão maravilhoso da salvação, nós precisamos manifestar isso. E isso é ser pequenos Cristo, isso é ter uma revelação da parte de Deus na pessoa do Espírito Santo, quem é Cristo na minha vida, quem verdadeiramente Ele vive e manifesta através da minha vida. Será que esse Cristo, eu tenho só uma revelação dele quando eu venho num culto de quarta, ou num culto de domingo, ou seja, em outro tipo de ministração? Não, querido, esse Cristo precisa ser nas nossas vidas, que nem Pedro teve essa revelação. A primeira resposta foi respondida por todos, querido. Todos que estavam ali andando com Jesus responderam. Creio que os discípulos estavam ali, um falou que era João Batista, outro falou que era Elias, outro falou que era Jeremias, outro falou que era um profeta. Que resposta que eu daria se eu fosse perguntado no meu emprego, na minha família, onde que eu convivo, quem é Cristo na minha vida verdadeiramente? Que resposta eu tenho sido? Aonde eu tenho passado? As marcas que eu tenho deixado?
Mas ali a gente tem um entendimento dentro da palavra de Deus que a resposta não foi de homem, porque o próprio Jesus fala: ó, Pedro, não foi sangue e nem carne que te revelou, mas foi quem? O próprio Deus, o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus na pessoa do Espírito Santo está aqui essa noite, querido, querendo ministrar em nossos corações. Por isso que eu falei no começo aqui, atenta para o teu coração, querido, abre o teu coração essa noite, para que a palavra verdadeiramente encontre guarida, encontre vida. E quando a gente fala de coração, querido, não está falando daquele que está batendo aqui em cada um de nós, não, a gente está falando do Espírito, do nosso Espírito, é aquele que se relaciona com o próprio Espírito de Deus, o querido Espírito Santo, que está aqui essa noite, nessa reunião. Mas é um tempo, querido, de nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, sabermos verdadeiramente que esse Cristo é o Senhor. É como fala lá em João 1, e eu quero recitar muitas passagens aqui com você essa noite, querido, para que a gente possa caminhar à luz dessa palavra aqui, porque essa palavra é que nos liberta, essa palavra é o próprio Jesus, é o verbo. Versículo 1 fala assim, João 1 fala assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e nele estava a vida, e a vida era a luz da igreja CI, a luz dos homens. É esse Jesus Cristo. Hoje está meio apagado, né? Apagaram ele aí. Mas não é porque está escrito, ele está aí dentro de você, querido. Um dia ele pagou o preço precioso para ser o teu Senhor, para ser o Messias, para ser o prometido de Deus. E nós lemos aqui que ele era o verbo, e esse verbo é a palavra, querido. Eu sempre falo que às vezes nós lemos a Bíblia, querido, e não estou falando que é contra, mas nós temos que, na realidade, ter uma revelação da palavra de Deus, porque isso aqui é o verbo, isso aqui é vida, isso aqui é a palavra do próprio Deus. E quando nós começamos a entender isso, querido, nós vamos começar a dar resposta, nós vamos começar a verdadeiramente falar quem é esse Cristo através das nossas vidas, como Pedro deu essa resposta, como Pedro manifestou agora. E nós precisamos entender mais do que nunca nesses dias, querido, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias, querido, se nós não estarmos verdadeiramente debruçados, apaixonados por essa palavra, e essa palavra é o próprio Cristo, é o verbo, nós não vamos conseguir passar, querido. Agora, quando nós começamos a entender que essa aqui é a palavra de Deus, que essa aqui é o próprio Jesus encarnado, e que agora ele veio e nos deu a liberdade. Imagina, querido, nesse momento, quantos países no mundo tem, querido, em que essa palavra verdadeiramente ela não pode ser lida, não pode ter a revelação dela, porque não é só lida, querido. Ler a Bíblia é bom, querido, é muito bom. Você passar um tempo, ter o devocional de manhã, ter o teu tempo, mas nós nesses dias precisamos mais do que isso, querido. Nós precisamos ter a revelação dessa palavra verdadeiramente, para nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. E isso, querido, existe alguém aqui, nessa noite, que está disponível para você. É só você dizer: ei, Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela quem é Cristo Jesus através da palavra de Deus. Ele veio para isso, querido.
Ele é o próprio Deus que deixou os céus e nessa noite está aqui conosco e habitando dentro de cada um de vocês, para trazer a revelação desse Cristo para as nossas vidas, querido. A Bíblia fala o quê? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, querido. Olha que Deus deu para você. Você não é só vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora nós precisamos entender, querido, assim como a palavra de Deus fala, de homens que andaram, querido, de homens que viveram com Jesus, mas nunca compreenderam quem era o Cristo. Eles só conheceram Jesus homem. E talvez nesses dias nós também só temos conhecendo esse Jesus homem. Mas Ele é muito mais. Ele é o próprio Deus. Como lá fala em Filipenses, se fez homem, tomou forma de servo e morreu em teu favor e em meu favor. E nos deu a condição agora de nós sermos chamados filhos de Deus, sermos agora irmão de Cristo. E a Bíblia fala que um dia todo o joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus que aqui estão homens e mulheres que já fizeram isso, porque isso, querido, é o primeiro passo. É quando a gente conhece Jesus, como tem Jesus como nosso Salvador, o nosso Senhor, o Cristo agora é o primeiro passo, mas agora existe um processo, querido, e nós precisamos descobrir, e vamos descobrir através do quê? Quando nós vamos estar verdadeiramente inteirados dentro da palavra de Deus. E essa revelação vai vir no teu coração, querido, para verdadeiramente saber quem você é em Cristo Jesus. Querido, o inimigo das nossas vidas, todos os dias, todos os momentos, a Bíblia fala lá em Tiago, ele está aqui em derredor, bramando como um leão. Mas ei, igreja, foi nos dado agora a condição de sermos filho do Deus Todo-Poderoso, de fazer as obras que esse Cristo um dia fez, e um dia estarmos para sempre com Ele. Agora nós precisamos pegar essa palavra, querido, e trazer essa revelação de quem é Cristo para nós, nas nossas vidas. Aonde nós vivemos, no meio da nossa casa, nos relacionamentos de marido e mulher, no relacionamento de pais com filho, nos empregos, nas faculdades, aonde que vivemos, aonde que estudamos. Ei, igreja, é tempo de nós sabermos quem é esse Cristo nas nossas vidas. E a gente olha muitos exemplos aqui que homens que viveram, querido, andaram com Jesus, mas nunca as escamas dos seus olhos, a revelação. Porque eu creio, querido, que isso aqui é a palavra de Deus inspirada por homens que escreveram elas. Mas a revelação, querido, a todo dia ela vai tendo uma nova. É igual a unção, né? Tem um dizer que fala unção e uns não são, né? Mas a revelação, querido, ela vai a cada dia brotando. A palavra de Deus está escrita, são 66 livros, inspirados por homens de Deus. Mas a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus, ela vai trazer a cada dia. E a cada dia ela vai trazer uma novidade de vida. Vocês querem ver exemplos de homens da Bíblia, querido? Às vezes nós gostamos de falar, se eu andasse com Jesus no tempo de Jesus, seria diferente. Vendo aquelas maravilhas, aqueles milagres, a minha resposta seria diferente. Não, querido. Hoje está muito mais, vamos dizer assim, proporcional e propenso para que nós vivemos essa vida de Cristo nesses dias aqui na terra. Porque hoje o Espírito Santo está aqui, está aí dentro de você,
Quando Jesus andou na terra, ele não vinha, ele veio sobre Jesus. Antes de Jesus ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas agora ele veio, querido, ele está aí dentro de você. Agora você tem que trazer uma compreensão nesse sentido, porque, querido, nós gostamos às vezes de ouvir muitas coisas boas, e hoje nós temos ouvido e visto até muitas vozes, querido. Quem você tem escutado? Quem eu tenho escutado, querido? Será que eu tenho escutado homens e mulheres que verdadeiramente são homens que viveram a plenitude desse Evangelho de Cristo Jesus? Porque hoje tem muita gente, querido. Nós temos um tempo da tecnologia, do digital, do tal de influenciador, do tal de mentoria, de coach. Mas eu creio, querido, que aqui e aí, onde que está você, querido, é lugares de pessoas que um dia foram compradas pelo sangue do Cordeiro, que querem dar resposta dentro da sua geração, que não são movidos por palavras bonitas, por fraseologias, querido, por conhecimento. O conhecimento é bom, querido, mas ele em si só, se ele não tiver a revelação dessa palavra, vamos dizer assim, o sopro de Deus, não vale nada, querido. Quem faz academia aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver quantos que tem aqui. Bastante gente. Quando você faz um exercício físico lá, às vezes que você se cansa, que você, como fala, fica, às vezes o professor que está lá, ele não fala assim, ó, respira, expira, respira, expira. É tempo de você e eu, querido, sermos inspirados por essa revelação de Deus dentro das nossas vidas. Assim como nós expiramos o ar e respiramos, é tempo de nós termos a inspiração dessa palavra, para que verdadeiramente venhamos compreender a revelação dela. E aí sim, verdadeiramente nós vamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Como eu falei aqui, homens queridos, aqui andaram com Jesus. Você quer ver um exemplo bem claro? Dos seus discípulos, quando Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado no caminho de Emaús, Jesus estava caminhando com eles ali, e eles, como fala, brocochô, triste, né? Porque não sabiam se tinham roubado o corpo, se Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado. E Jesus ali falando com ele, homens de duro coração, de dura cerviz. Mas ainda, querido, eles andaram com Jesus um bom tempo, mas ainda eles não tinham tido a revelação de quem era Cristo na vida deles. Aí Jesus vai com eles e chega até um determinado ponto, e aí ele ia para frente, daí eles convidam Jesus para vir na casa deles, a se sentar à mesa deles. E Jesus entra, e quando Jesus entra, querido, aí que faz toda a diferença. É quando Jesus entra nas nossas vidas, é quando Jesus verdadeiramente tira as escamas dos nossos olhos e se apresenta como Cristo, o Filho do Deus, Criador dos céus e da terra. Essa revelação começa a mudar a história da nossa vida, querido. Quando essa revelação vem verdadeiramente dentro dos nossos corações, aí nós não estamos andando só do lado de Jesus, o homem, mas estamos andando com Jesus, o Cristo, o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu por você e por mim para nos dar a vida eterna e nos dar vida e vida em abundância enquanto vivermos aqui, querido. Porque não, querido, nós vamos viver uma vida medíocre. Vamos ficar correndo de lá para cá. Paulo é um homem que teve um encontro com esse Cristo.
Mas antes de Paulo ter um encontro, querido, às vezes ele era um bom religioso dentro do farisaísmo, que era uma linha dos homens da lei. Ele fazia, a Bíblia fala que ele fazia perseguição em cima dos cristãos com diligência, querido, achando que era o certo, achando que aquilo era correto. E às vezes nós dentro da caminhada também somos bons religiosos, querido. Fizemos as coisas achando que verdadeiramente estamos fazendo para Cristo. Mas às vezes estamos escutando homens, escutando uma religião, escutando algo, aquilo que vai nos levar a um engano, querido. Mas quando nós temos esse encontro com Cristo, a história das nossas vidas muda, querido. A tua fome e a tua sede vai ser agora por conhecer esse Jesus. Paulo fala isso. Paulo fala na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala assim, quando eu fui com vocês, eu não fui com palavras de sabedoria, nem com palavras de filosofia, de homens, mas eu fui falar desse Cristo ressurreto, morto e ressuscitado. E Paulo era um cara que tinha todo, vamos dizer, a compreensão, querido, de estar passando o entendimento humano. A Bíblia fala que ele foi hebreu dos hebreus, circundado ao 8º dia, na linha dos fariseus, ensinado aos pés de Gamaliel, que era o grande homem, na linha dos sábios. Mas ele vê que tudo isso, querido, não valeu a pena. Valeu a pena o dia que ele tem um encontro com Jesus Cristo e ele cai do cavalo. Às vezes nós precisamos cair do cavalo, querido, que nós estamos indo num cavalo que está nos levando numa direção errada. Nós precisamos novamente ter a revelação e sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Vocês estão aqui, igreja? Amém? Querido, como nós precisamos nesses dias ter essa revelação verdadeiramente. Senão, querido, nós vamos sempre estar com as escamas. E a pior coisa, às vezes, querido, é quando a gente não quer ver uma situação. Hoje, se você olha, a palavra se cumprindo. Mas no meio da religião, querido, quantos ensinos enganosos, quantas pessoas falando no nome de Jesus, mas não tendo a revelação desse Jesus Cristo, desse Cristo. Porque quando nós temos essa revelação, querido, quando os nossos ouvidos espirituais se abrem, querido, nós verdadeiramente agora vamos estar alinhados para o céu. Nós verdadeiramente não vamos ser mais enganados, nós verdadeiramente não vamos ser mais ultrajados, verdadeiramente nós não vamos ser mais agora conduzidos que nem gado. Não, agora nós vamos ser verdadeiramente a revelação de Cristo Jesus através da sua palavra para caminhar para a Nova Jerusalém. E quando a gente olha para a história da igreja, querido, se hoje eu e você podemos estar aqui, porque muitos homens, querido, um dia deram suas vidas, um dia colocaram as suas vidas à disposição de viver por esse Cristo Jesus, de verdadeiramente manifestar esse Cristo. E eu volto novamente a fazer a pergunta para você: quem é Cristo para você? É só o homem Jesus? Ou é a revelação do próprio Cristo, Filho do Deus Todo-Poderoso? É tempo de nós despertarmos como igreja, querido. É tempo de nós sabermos, como igreja, para onde nós estamos indo, querido.
aqui na terra as coisas vão ficar, querido. Não se apegue. Não coloque o teu coração nessas coisas dessa terra, querido. E muito mais os dias que nós temos vivendo. Aí você vai falar, pastor, mas então não precisa mais trabalhar, não precisa mais ter alvos na minha vida, conquista. Não, querido, não estou falando isso. Eu só estou falando que essas coisas não podem ter o senhorio do teu coração, da tua vida. Quem deve ser o Senhor da tua vida e da minha vida deve ser esse Cristo, que um dia morreu por ti, por mim, e que nos deu a condição agora de nós dizermos que somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Querido, você não é um crentinho, você não é um Zé Bíblia, ou uma Maria Bíblia, não. Você é filho do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que você e eu precisamos ter essa revelação, querido. Porque senão nós vamos sempre caminhar de cabeça baixa. Não sabemos quem nós somos, querido. Num tempo em que nós vivemos de tanta revolução e de tanta evolução, no meio da tecnologia nem se fala. Em todas as áreas, querido. Tudo está se alinhando pelo aquilo que a palavra de Deus fala. Quem você tem escutado, querido? Quem você tem passado tempo? Quem tem sido teus amigos e as tuas amigas? Será que são aquelas pessoas que têm a mesma compreensão da revelação dessa palavra? Ou são pessoas que estão com as escamas ainda nos olhos, os ouvidos espirituais fechados? É tempo de nós despertarmos, querido. E quando o próprio Jesus fala para Pedro, Pedro, não foi carne nem sangue, mas foi o Pai, meu Pai que estás nos céus, que trouxe essa revelação. É isso que nós precisamos nesses dias, querido. 2 Timóteo 3:16, 17 fala assim: toda a palavra de Deus ela é inspirada para edificar, corrigir e exortar, e que seja todo homem preparado para essa boa palavra. Como que está a sua vida num relacionamento com essa palavra? Será que quando eu sair daqui amanhã, as pessoas me perguntar, porque, querido, o Gustavo é pastor aqui, pastor Neto, lá fora às vezes as pessoas perguntam quem é ele. Aqui vocês conhecem ele como pastor, um adorador do Senhor, um dos responsáveis pelo Allelon, um menino de Deus, um homem de Deus, vai ser papai agora, né? Feliz da vida que ele está. Mas lá fora, querido, às vezes as pessoas pedem diferente. Quem é Gustavo? E aí as pessoas podem olhar para a vida dele, querido, e falar: esse verdadeiramente é um pai, verdadeiramente é um marido, verdadeiramente é um homem, verdadeiramente é um filho. Aonde ele passa, ele deixa as marcas de Cristo. É isso, querido, que nós precisamos dar resposta para esse mundo caído e perdido. Sermos homens e mulheres que vão deixar um legado onde passarmos verdadeiramente, manifestarmos pequenos Cristo. E termos essa revelação que Pedro teve. Não quando sairmos de um culto desse. E quando precisarmos darmos uma resposta como cristão, querido, é totalmente o contrário. No nosso proceder, no nosso linguajar, nas nossas atitudes. O mundo está clamando, queridos,
por uma igreja poderosa que Deus vai usar nesses últimos dias. E eu creio que eu estou aqui diante de homens e mulheres que estão com um coração derramado, para que possam verdadeiramente manifestar a vida de Cristo através de suas vidas. É isso que Jesus está hoje intercedendo pela sua igreja. Por isso que a Bíblia fala que Ele ficou como intercessor. E a Bíblia fala que Ele enviou o querido Espírito Santo. E esse Espírito Santo veio para te trazer essa revelação, querido. A Bíblia fala que Ele nos levaria a toda a verdade. E a verdade está aqui na palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender, querido, não sermos jeitinho de crente, roupinha de crente, andarzinho de crente. Mas quando vamos falar, quando vamos ter atitudes, quando vamos ter procedimento, é totalmente o contrário, querido. É tempo de nós sairmos desse engano, querido. É tempo de eu e você buscarmos esse Cristo verdadeiramente como nunca nós buscamos. Sabermos quem nós somos. Tem gente, querido, que infelizmente ele só se tornou um bom religioso. Às vezes vem nos cultos, mas a sua vida está com as escamas. Seus olhos espirituais estão fechados, seus ouvidos espirituais estão trancados, não escutam, não sabem quando é Cristo, quando é a revelação, vem falar com Ele. Ei, igreja, é tempo de nós despertarmos. É tempo de nós sairmos do sono, como o bispo falou. Nós somos a resposta para essa geração, querido. A resposta não está no mundo, a resposta não está numa política, num governo, não, a resposta somos nós, a igreja de Cristo Jesus. Mas isso nós precisamos saber quem nós somos, querido. Quando esse tipo de pergunta, esse tipo de confronto vier, eu verdadeiramente sei quem eu sou agora em Cristo Jesus. E eu tenho a resposta para esse mundo caído. Eu tenho a resposta para aquela pessoa que precisa, porque está caminhando a passos largos para o inferno. Eu tenho que ser a luz agora, onde eu passar, eu tenho que iluminar, querido. Aleluia. E o que eu acho interessante, querido, é que às vezes tem pessoas, querido, que estão 20, 30 anos e ainda não tiveram uma revelação de quem é Cristo na sua vida. Tem 30, 20 anos, segue uma religião, segue os conceitos, os preceitos, os valores, mas nunca ainda, querido, descobriu quem Ele é em Cristo Jesus. E o que esse Cristo um dia veio nessa terra e morreu em perdão dos seus pecados. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo que está relativando muito. Principalmente essa palavra, querido. Ela tem sido, às vezes, já de ser a palavra de Deus nas nossas vidas, por termos relativado, não verdadeiramente ter ela como valor absoluto, como tudo que precisamos. Como nós cantamos aqui, eu vou te seguir, Cristo. Seguir para onde tu fores. Esse é o entendimento que nós precisamos como igreja, querido. Ei, deixe suas escamas dos seus olhos cair.
Tira a cera dos seus ouvidos, querido, e tenha a revelação do Espírito Santo, quem é Cristo em sua vida. E nessa história, quando Jesus fala para Pedro que não foi nem carne nem sangue, querido, não foi do homem, não foi do conhecimento, do entendimento, porque, querido, se nós pegarmos e olharmos para os dias que nós estamos vivendo, nós temos muitas pessoas com conhecimento profundo, querido, tem um conhecimento até da palavra, mas não tem a revelação dessa palavra. E quando a gente olha para a história desses dois homens aqui, que são chamados Pedro e Mateus, que era um publicano, um cobrador de impostos, a Bíblia fala, e os estudiosos falam que era um homem, Pedro era um homem iletrado, querido, era um homem ignorante, era um homem analfabeto, mas o dia que ele tem a revelação de Deus, quem é Cristo, muda a história da sua vida. Por isso, você que está aqui essa noite, não se deprima, né? Tinha até uma musiquinha, né, que era cantada antigamente, né, bem mais, mas é tempo de saber quem você é, querido. É tempo de você verdadeiramente não relativar mais, mas saber quem você é em Cristo Jesus. Você é agora o Filho do Deus vivo. O teu nome está escrito no livro eterno, querido. E um dia, quando a trombeta soar, essa trombeta está bem pertinho, querido, de ser tocada, a sua vida vai estar com o Senhor para sempre. Por isso não coloca seus olhos, seu coração, a sua vida nessas coisas da terra. Isso aí são coisas que Deus vai te dar. Ele prometeu, Ele é fiel. A Bíblia fala que Ele não é homem que se arrependa e nem homem que minta. Corre atrás, sim. A Bíblia fala que o preguiçoso vai ter com a formiga. Mas priorize, querido, primeiro quem é Cristo em sua vida, o que é o reino de Deus. E quando a gente olha o término desses versículos que nós lemos, Jesus fala para Pedro, e logo após ele fala assim que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. É sobre você, querido. Não é eu que prometi, querido. É o Senhor Jesus que prometeu para você que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a sua vida. E mais, querido, Ele te deu as chaves. E quando o nosso Senhor está falando de chave aqui, querido, chaves são princípios e leis espirituais. Não vai dar para a gente falar mais, mas é uma de valores que igreja, como igreja, querido, nós temos que saber, que Deus te deu chaves essa noite aqui. Tudo que você desligares aqui será desligado no céu, e tudo que você ligares aqui, querido, será ligado no céu. Mas precisa destravar e ter a revelação quem você é e quem eu sou em Cristo Jesus, para que essas chaves funcionem verdadeiramente, para que verdadeiramente essas leis espirituais, esses princípios tenham vida e sejam verdade nas nossas vidas, querido. Ah, igreja, irmãos, se nós começarmos a ter a compreensão que nós somos em Cristo Jesus, e termos a revelação dessa palavra dentro do nosso espírito, nós vamos ser a geração que vai transformar, a começar por Itajaí, Santa Catarina, Brasil e o mundo.
Por isso que eu falei, querido, é um privilégio para nós aqui, temos a liberdade. Nós não sabemos nem o que fazer com essa liberdade como cristão, querido. Tem muitos irmãos nossos em lugares proibidos, que as suas cabeças estão rolando. E às vezes nós estamos se escondendo dentro de religiões, correndo atrás de homens, e deixando de ser verdadeiramente quem nós somos em Cristo Jesus. Aquele que se fez carne, que veio, morreu naquela cruz, pagou todos os preços. Não existe mais condenação para você, querido. Romanos 12 fala assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo a revelação do Espírito de Deus. Aí não vive mais o teu homem, querido. Aí vive o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Sim, Jesus, querido. Coloque-se em pé em nome de Jesus, querido.